Senhor diz honra, o Senhor está dizendo, comece a distinguir. E outro significado da palavra honra significa diferença. Quando Deus está dizendo honre, Deus está falando assim, faça a diferença. Então Deus está nos chamando nesta manhã, você que está me assistindo e você que está aqui também, Deus está nos chamando a fazermos a diferença. É isso que Deus espera de cada um de nós, que façamos a diferença, não façamos a mesmice, ou fiquemos sem fazer nada, mas possamos nos tornar pessoas diferentes nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E quando eu faço essa diferença, quando eu pratico essa diferença, eu estou honrando. E aí o verso 10 diz assim: vão se encher os meus celeiros, e eles não se encherão de qualquer jeito, eles se encherão abundantemente, e eles vão se encher tanto que eles vão transbordar. Aqui a passagem diz que transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia, isso significa abundância. Então vamos honrar o nosso Deus nesta manhã, vamos fazer a diferença nesta manhã, vamos praticar essa diferença, vamos entender que existe essa necessidade de honrar o Senhor com os nossos bens, e o Senhor vai transbordar. Ele que está dizendo aqui, não sou eu, Ele vai transbordar os nossos celeiros, os nossos lagares serão abençoados. Nós estamos distribuindo os envelopes do dízimo, da oferta, da primícia para você nesta manhã. Você que está me assistindo aí, você tem a oportunidade de fazer a sua oferta usando o PayPal, que é um aplicativo que tem, usando o seu cartão de crédito. Você tem a oportunidade também de fazer a sua oferta, a sua diferença aí através do Pix, ou fazendo também uma transferência bancária. Você pode fazer isso aí também, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você está fazendo a diferença. Fazendo a diferença, eu estou honrando a Deus, honrando a Deus. No verso 10 diz claramente que Ele vai encher os teus celeiros, Ele vai encher a tua casa abundantemente. Ele está dizendo, vai transbordar de vinho. Naquela época a moeda era o vinho, mas o Senhor está dizendo, vai transbordar a sua vida de bênçãos, de milagres, de vitória. É o que a Bíblia está dizendo. Você que está com a sua oferta em mãos, você já pode se levantar em nome de Jesus. Você que está me assistindo também, em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Meu Deus, eu estou profetizando esta palavra sobre este homem e sobre esta mulher nesta manhã. Tua palavra diz que quando nós decidimos honrar, tua palavra diz que quando nós decidimos fazer a diferença, a tua palavra diz que quando nós, Senhor, fazemos a diferença com a nossa fazenda e com as nossas primícias, com a nossa renda, então vão se encher os nossos celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os nossos lagares. Eu trago à existência esta palavra sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desta pessoa que está nos assistindo agora, sobre a vida desse homem e dessa mulher que estão aqui com suas ofertas, primícias, projeto Davi, cheiro suave. Senhor, eu trago à existência esta palavra e declaro resultados na vida financeira em nome de Jesus, amém. Capítulo 10, verso 10. Bom, diz a palavra de Deus assim, amados, 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Grava bem essa palavra, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Hoje eu quero falar sobre a verdadeira fonte de vida. A verdadeira fonte de vida, quando você fala de fonte, você está falando de água, e você sabe que nós realmente precisamos, o corpo precisa aí de água, nós necessitamos de água, e Jesus Cristo, Ele é a nossa fonte.
lembrando mais uma vez que parece que nós já sabemos disso. Parece que quando nós nos convertemos, já ouvimos falar disso, mas às vezes nós não damos muita atenção a isso. Então, Jesus é a verdadeira fonte da nossa vida espiritual. Estamos ensinando nessa série que nós precisamos estar ligados ao Senhor Jesus, que nós precisamos realmente dar crescimento à nossa vida espiritual. Falei domingo passado sobre um erro das pessoas que acham que uma mudança é quando ela sai de uma determinada igreja e ela entra numa outra igreja. Isso não é mudança, é mudança apenas de lugar, de local, né? Mas tem que ter uma mudança aqui, dentro de nós, tem que acontecer isso. Será que eu estou velho para essa mudança? Claro que não. Será que eu sou muito novo para essa mudança? Claro que não. Mas eu tenho que estar aberto para essa mudança. Então Jesus, ele é a verdadeira fonte da minha vida espiritual. Por que ele é a minha fonte? Eu já te dou a resposta nessa manhã. Porque nele está a vida. Quantos que não estão nos dias de hoje com medo da morte, sem conhecimento do que diz a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz claramente que quem tem Jesus, ele tem a vida. O Jesus, ele veio ao mundo para acabar, para aniquilar realmente com o poder da morte. O que é a morte, irmão? É uma separação. É uma separação. Agora, quando eu tenho a vida que está prometida para mim por Deus em Cristo Jesus, então eu tenho vida. Quando um dia vai acontecer isso em mim, vai acontecer isso com você, um dia nós vamos fechar nossos olhos, né? E nós vamos iniciar a nossa vida eterna. Eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho visto, a maioria, tem muita gente que às vezes, por perder um ente querido, eles acabam nervosos, eles acabam ficando irritados, eles acabam dizendo assim: eu não quero mais saber de Deus, porque Deus tirou alguém muito querido, alguém muito amado, alguém que eu amava, alguém que eu dependia, né? As pessoas falam isso, e elas estão certas em abrir a sua boca e expressar aquilo que está dentro delas, porque lembra que eu falei para você? É só quando elas se expressam é que nós sabemos o que está dentro dessa pessoa. Mas ao mesmo tempo que ela está expressando isso, ela está dizendo que ela não tem conhecimento do propósito de Deus para a vida dela. Ela não sabe o que é que Deus fez na vida dela. Ela não sabe qual é o plano de Deus para a família dela. Ela não sabe. Por isso que muitos falam assim: eu não quero saber de religião, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber. E eu não estou falando só a igreja protestante, né? Tem outras igrejas aí também. Eu não quero saber desse Deus, porque Deus tirou alguém muito amado. Meu querido, é falta de entendimento, é falta de conhecimento, sabe? A pessoa não sabe o que realmente Deus fez. A Bíblia diz claramente que Deus criou o homem para viver eternamente com Deus. A Bíblia diz claramente que porque o homem desobedeceu, então o homem pecou, porque pecado significa desobediência. O homem pecou e o pecado faz separação do homem para com Deus. Porque Deus não queria que o homem estivesse eternamente separado dele. O que Deus fez? João 3,16. Deus amou eu e você. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho unigênito, o seu filho unigênito, para que todo aquele, aí que está o segredo, todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas ele receba o que? Vida eterna. Então, a pessoa que infelizmente, né? Porque infelizmente, porque ninguém quer perder ninguém, é claro, mas se chegou a hora desta pessoa de ir, de partir, irmão, primeira coisa que a gente tem que perguntar: ela era da igreja qual? Não é isso, está errado.
Outra coisa que ele tem que perguntar: ela era crente? Não é isso que tem que perguntar. A gente tem que perguntar para essa pessoa o seguinte: deixa eu te falar uma coisa, essa pessoa um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Porque se ela recebeu, meu irmão, então, e ela não morreu. Lá no livro de João está dizendo, o próprio Jesus disse: Lázaro não está morto, Lázaro ele dorme. Deus ele chama o que nós chamamos de morte, Deus ele chama de um momento em que a pessoa dorme. Quando ela fecha os seus olhos, ela está dormindo, ela está se preparando para encontrar com o seu Senhor, para encontrar com o seu Salvador e para viver eternamente ao lado dele. Diga glória a Deus por isso, meu irmão. Então é isso, essa aqui é a resposta, a resposta dos crentes. Não, é a resposta de Deus, é o que a palavra de Deus está dizendo. Então Jesus, nele está a vida. Voltando aqui à mensagem, foi por isso que o Filho de Deus, como nós temos aí ensinado, ele se tornou o Filho do homem. Por que Deus, Jesus, teve que vir? Como eu já falei para você, que ele já existia antes da criação do mundo. Ele já existia, já estava ao lado do Pai. As coisas que foram criadas também com o consentimento dele. Quando o próprio homem foi criado, Deus, está lá em Gênesis dizendo, o próprio Deus disse: façamos. Ele poderia dizer assim: eu vou fazer, mas ele disse: façamos. Então aqui está a prova de que Jesus já existia muito antes. Agora esse Filho de Deus, o único Filho de Deus, ele vem a esse mundo e ele se torna Filho do homem. Porque ele, como eu ministrei semana passada, ele teve que ser gerado pelo Espírito Santo, ele teve que nascer de uma virgem, ele teve que vestir uma roupa, porque essa aqui é a nossa roupa, para habitar no meio de nós. A Bíblia diz: ele habitou no meio de nós. Mas para que isso aconteceu, irmão? Isso tem que estar gravado dentro do seu coração. Para que isso aconteceu? Olhe para o irmão que está do seu lado e fale assim: para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então a Bíblia diz, né, quando a pessoa fala assim: eu sou filho de Deus, deixa eu te explicar. Todas as pessoas na face desta terra foram criadas por Deus. João diz que filho de Deus é apenas aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e aí ele vai se tornar filho de Deus. Não tem como a pessoa: não, eu também sou filho. Ele pode de repente até ser teimoso, porque tem muita gente que é teimosa, né? E a pessoa vai dizer: eu sei que Deus me ama. Sim, não vamos misturar o amor de Deus com ser filho de Deus. Deus ama a todos. Deus ama o pecador? É claro que Deus ama o pecador. Você pode ter certeza, mas ele abomina a desobediência, ele abomina o pecado daquele pecador, ele abomina a prática constante daquela pessoa, mas ele continua nos amando. Aí às vezes a pessoa diz: mas tá vendo? Então se ele continua me amando, eu vou continuar na minha prática. Então você tem que conhecer o que a Bíblia diz, porque o pecado vai nos afastar cada dia mais de Deus. Mas ele continua me amando. Eu estou fazendo pecado, eu estou pecando, mas ele continua me amando. Sim, ele continua te amando, te dando a oportunidade de você conhecer a verdade, de você se arrepender, de você crer com o seu coração, de você confessar com seus lábios que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Aí sim, ele não só vai te amar, mas ele vai te dar o direito de você se tornar filho ou filha gerado pelo Espírito Santo. Aí eu e você começamos a ter direito da herança, porque às vezes nós ficamos enganados: Deus me ama, então amém. Veja, queridos, o livro de 1 João, no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, diz assim, 1 João, capítulo 5, e o verso aqui 12, 1 João, capítulo 5, verso 12: quem tem o Filho, olha aí, quem
tem o Filho, ele vai ter o quê? A vida. Quem tem o Filho tem a vida. Agora o que diz aí a palavra de Deus? Continuando: quem não tem o Filho, quem não tem o Filho de Deus, o que a Bíblia está dizendo? Não tem a vida. Amados, isso nos dá mais uma força para pregarmos a palavra para as pessoas. Não vir para a igreja. Você tem que vir para a minha igreja. Isso não é pregação. Isso não é, nunca foi uma pregação chamar as pessoas para vir para a nossa igreja ou para qualquer outra igreja. Nós temos que falar para as pessoas o seguinte: leia esse versículo. Quem tem Jesus, quem tem o Filho de Deus, tem vida. Quem não tem o Filho de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem a vida. E deixa essa pessoa parar e pensar: você agora quer que eu frequente a sua igreja? Você vai dizer assim para ele? Claro que não. Você tem que falar. Eu falo isso com as pessoas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: você deve estar querendo que eu vá para a sua igreja. Eu falei: não estou não. Mas eu não posso deixar passar essa oportunidade de te ensinar a verdade. Você precisa ter o Filho. Se você tem o Filho de Deus dentro do seu coração, você tem vida eterna. Se você não tem o Filho de Deus, você não tem vida eterna com Deus. Estou me fazendo entender, povo? Amém ou não amém? Então, quando nós falamos aqui sobre vida, a vida de Jesus em nós, ela precisa se tornar uma primazia. Porque é lógico que nós vamos sempre dizer assim: eu tenho Jesus. Você tem Jesus? Você vai dizer, vai olhar para o lado: não, eu tenho Jesus. Então uma pessoa, qualquer pessoa vai dizer assim: eu tenho Jesus. Eu já escutei várias pessoas dizerem: eu tenho Jesus num cantinho no meu coração. Mas o que eu estou falando é o seguinte: a vida de Jesus em nós, ela precisa tomar a primazia. É através da fonte dessa vida que nós começamos a subjugar o nosso próprio eu. Então, vou explicar. Se você e eu falamos: eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, você que está me assistindo, se você falar: eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, alguma coisa tem que ser subjugada, alguma coisa tem que morrer. E a Bíblia diz claramente o que é que tem que morrer: o meu eu. Cada um de nós aqui somos independentes, cada um de nós temos uma forma de pensar, cada um de nós temos uma cultura, cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Mas se você diz assim: Jesus é o Senhor da minha vida, então você está dizendo que todo dia você está contribuindo para a morte do seu eu. Quando nós começamos a subjugar o nosso eu, então a vida de Cristo, ela começa a aparecer. Quando nós não subjugamos o nosso eu, nós continuamos dentro da igreja, ou sei lá, em qualquer outro lugar, e continuamos do mesmo jeito. As pessoas do mundo olham para nós. Quando eu vou tirar essa palavra, pessoas do mundo, as pessoas olham para nós, elas olham para a nossa vida e elas falam assim: ué, fulano falou que agora está frequentando a igreja dos crentes, fulano falou que fulano agora está carregando uma Bíblia, fulano agora, estou sendo bem radical, fulano agora, mas eu não estou vendo mudança nenhuma. Não é o pastor que tem que te obrigar a mudar de vida, não é a igreja que vai te obrigar a mudar de vida, mas é o teu entendimento daquilo que você fez. Quando eu me batizei, isso já fazem 28 anos,
A minha mãe, que nem era crente na época, eu disse para ela assim: mãe, eu vou me batizar. Eu falei com alegria: mãe, eu vou me batizar. Ela foi usada por Deus, e ela disse assim para mim: você tem certeza se você vai fazer isso, que você quer fazer isso? Eu fiquei assustado, porque, né, para mim era uma coisa boa. Mas ela disse assim: você tem certeza que você está preparado para isso? Eu falei: estou, mãe. Ela falou assim: presta atenção, porque eu não quero que você se batize e daqui a um mês você largue tudo isso aí que você está buscando. Aquilo ali foi se eu precisava ser impulsionado, não sei se será que é essa palavra, se alguém precisava dar um chute no meu popozão, né, para entrar realmente, aquilo foi o que bastava, porque eu me batizei entendendo o que era o batismo, e também me batizei sabendo que eu precisava permanecer na minha fé, na minha mudança de atitude. Eu ia errar, lógico, eu ia pecar, claro, eu ia sentir tristeza, claro, eu ia sentir vontade de desviar, é claro que eu ia sentir todas essas coisas, mas o meu foco era ter uma mudança de vida. E quem sabe até dizer assim: eu não posso decepcionar minha mãe, ou não posso decepcionar o meu pai, né? Porque eles vão estar olhando, estão esperando uma mudança na minha vida, então eu preciso buscar essa mudança. E por causa dessa perseverança, eu tive a oportunidade de ver meu pai se convertendo, tive a oportunidade de ver minha mãe se convertendo, tive a oportunidade de ver vários amigos se convertendo. Então, irmãos, eu escrevi assim: quanto mais alimentamos a nossa vida, né? Quando você tem uma vida, quanto mais você alimenta a tua vida com a vida de Jesus, então o teu eu, ele vai ficar com fome. Não alimente o seu eu. O seu eu não quer saber de Deus, o seu eu não quer saber de orar, o seu eu não quer saber de jejuar, o seu eu quer continuar no mundo, o seu eu é assim, o seu eu quer continuar nas obras da carne, que a carne, irmão, ama. Mas não é, o seu eu nunca vai te dizer assim: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca. Então eu tenho que deixar o meu eu morrer de fome. Se Jesus é a minha fonte, eu tenho que deixar o meu eu morrer de fome. Pastor, eu não vou comer mais. Claro que não, irmão. Coma pizza, coma feijoada, coma baião de dois. Irmão, coma mesmo, mas não é esse tipo de alimento que eu estou falando. É o ego, o egocentrismo, é o orgulho, é a soberba, é a vontade, sabe, da desobediência. Isso tem que morrer de fome na nossa vida, para que Cristo, ele cresça e ele apareça. Michelangelo, ele escreveu, ele disse uma frase, enquanto ele estava fazendo uma escultura, e ele disse assim: enquanto o mármore vai se desgastando, a estátua, ela vai crescendo. Então, para ele construir uma estátua, ele precisava lapidar, e com certeza onde ele ia batendo, aquilo ia caindo. Mas enquanto aquilo ia caindo no chão, uma estátua linda, maravilhosa, ia se erguendo. Mediante essa abnegação da nossa vida, irmão, as mesmas lascas da velha natureza precisam cair. Quando eu estou disposto a renunciar à minha vida, a sua velha natureza vai cair, ela vai desaparecer. Levante a sua mão e dê glória a Deus aí por isso. Só que alguma coisa muito boa, muito legal vai acontecer. A vida de Jesus vai se manifestar mais e mais no seu corpo. Quantos querem que isso aconteça, irmão? Sabe, irmão, nós não estamos falando de idade aqui. Nós estamos falando de saber o que você fez. Se você não foi obrigado a vir à frente e levantar a mão e receber Jesus, nós precisamos saber, eu tenho que saber, independente de ser pastor, eu tenho que saber o que eu fiz há 28 anos atrás.
E essas lascas da velha natureza tem que cair. Fale para a pessoa que está do seu lado: isso tem que cair na sua vida, no nome de Jesus. Fala assim para ele, não vem com essa história que não consegue não. Fala assim: não vem com essa história que não consegue não. Vai cair, vai cair. Vai cair. Quando alguém quer emagrecer, para de comer. É ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Alguém quer emagrecer, quando alguém quer pegar aí, ficar com uns quilinhos aí, para de comer, entra numa dieta e aí para. Eu já entrei numa dieta com muita raiva. O médico disse: você vai ter que fazer isso daqui. Eu entrei numa dieta com muita raiva, irmão. Eu comia aquele chuchu, aqueles negócios que a minha esposa fazia, gostoso, mas eu comia com raiva. E era pouco ainda. Eu terminava com raiva, porque eu queria comer mais e não podia. Mas essa dieta trouxe uma mudança para a minha vida. Faz tempo. Trouxe uma mudança para mim. Fala para o irmão que está do seu lado: entra numa dieta, meu irmão, espiritual. Não é orar, não é jejuar não, mas é entender, essa velha natureza tem que sair da sua vida. E isso é um posicionamento de renúncia. João capítulo 15, no verso 1, diz assim, João 15, 1: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, presta atenção, e todo ramo que produz fruto, ele o poda. Podar significa cortar, né? Aparar, para que produza fruto ainda. Então Jesus nos chama a atenção sobre a prática aqui da poda. Qual que é o objetivo da poda? O objetivo da poda é canalizar a vida de partes inúteis para partes úteis. A velha natureza, ela se chama uma parte inútil. A ideia é cortar essa parte para que essa área produza vida. Se converter, irmão, não é que nem faz a Mulher Maravilha, a antiga. Lembra que ela rodava? Virava uma mulher, né? Eu não sei se ela desvirava de novo, eu não sei como é que é. Não lembro. Mas às vezes a pessoa fala assim, olha, a pessoa fala assim, eu quero receber Jesus. Eu quero, também vou me batizar. Eu quero. Aí ela faz tudo isso, aí ela acorda depois que fez tudo isso, e ela fala: mas eu não vi nenhuma mudança. Eu ainda continuo bravo, eu ainda continuo nervoso, eu ainda continuo com vontade de fazer isso, ainda continuo com vontade de fazer aquilo. Eu não vi nenhuma mudança. Ela acha que é assim, que a pessoa acordou diferente. Não é, irmão. Jesus está dizendo aqui, sabe, todas estas áreas improdutivas da sua vida, eu não quero acabar com elas. Eu quero fazer que essas áreas improdutivas da sua vida se tornem produtivas e que elas comecem a produzir vida. Estão me fazendo entender? Que às vezes a pessoa acha assim: eu me converti, eu vou me anular. Deus não quer que você se anule. Você é uma pessoa muito inteligente, você é uma pessoa que conhece muita coisa. Você só está usando a sua sabedoria, está usando muitas coisas, porque você foi influenciado para o mundo, e você está usando para coisas infrutíferas. Mas quando o verdadeiro Senhor Jesus Cristo entra dentro da sua vida, Ele não vai cortar essa área, Ele vai podar. Ele poda para que essa área da sua vida comece a produzir um fruto excelente. Por isso que às vezes as pessoas são frustradas dentro da igreja. Elas falam: eu achava que tinha uma mudança, sei lá,
Eu achava que eu não ia me lembrar mais de nada. Lógico que você tem que lembrar, porque que graça tem a salvação, que se você não lembra daquilo que você era escravo de Satanás, que você era usado pelo diabo, mas hoje, como diz aquele hino, quando eu era prego, o diabo me batia, mas agora sou mais velho, quem bate nele sou eu. Que graça tem a salvação. Antigamente o inimigo te usava, hoje você tem poder e autoridade em nome de Jesus, usando as suas agilidades, usando a tua sabedoria para frutificar, para que Jesus Cristo seja exaltado através da sua vida. Se você está aqui, irmão, dá glória a Deus e aplaude esse Deus poderoso. Dá glória a Deus aí. Eu escrevi aqui que a parte da planta que antes dominava o vigor da planta sem dar resultados, de repente ela é cortada. Então quando Jesus ele entrou aí dentro, ele já identificou uma área que não estava dando fruto. Ele não disse assim, porque nós somos assim, joga fora. Mas quem tem sabedoria sabe utilizar aquilo que para nós parece que não vai dar certo. Talvez nessa manhã Deus está dizendo para nós: mude a sua oração, porque enquanto nós estamos falando assim, Senhor, tira isso da minha vida, Deus está dizendo: eu não quero tirar, eu quero fazer você vencer, eu quero fazer com que você seja forte nessa área, porque é onde o inimigo te dominava, que agora você vai dominá-lo. Estão me fazendo entender? Amém ou não amém? Então, quando eu renuncio, eu escrevi aqui que a abnegação é um tipo de poda espiritual, mediante a qual as energias antes desperdiçadas em atividades pecaminosas ou sem proveito, são postas agora a serviço da vida espiritual. Olha que coisa tremenda. Então, não sei, quem sabe Deus já está mudando você. Eu pensei que ia ter uma mudança, que eu ia fechar o olho, abrir o olho, ia ser uma nova pessoa. Não. Deus, quando te criou, meu irmão, Ele criou você perfeito. Dá glória a Deus por isso. Deus, quando te criou, meu querido, Ele criou você com sabedoria. Dá glória a Deus por isso, irmão. Deus, quando te criou, Ele te criou para você dominar. Dá glória a Deus por isso, irmão. Deus, quando te criou, Ele te criou para você frutificar. Dá glória a Deus por isso, meu irmão. Deus, quando te criou, Ele te deu uma ordem: multiplique, frutifique, encha a terra. Essa é a ordem de Deus para a sua vida. Só que afastado de Deus, porque nós nascemos em pecado, afastado de Deus, usamos tudo isso que Deus colocou em nós de uma forma errada. Por isso que Jesus precisa entrar dentro de nós, ser o nosso Senhor, ser o nosso Salvador. Jesus precisa colocar tudo em ordem. Você pode olhar para alguém e dizer assim: deixa Jesus colocar tudo em ordem na sua vida, meu querido. É isso que Ele quer fazer. Então, enquanto nós conservamos o nosso contato com Jesus, que é a nossa vida, o que nós vamos ter? Vida abundante. Vida abundante é isso. Se de uma forma proposital nós nos separarmos de Jesus, então nós vamos perder essa vida. Olha, porque nós podemos até enganar os homens, mas Deus não engana-nos. Deus não está preocupado com a nossa vinda à igreja, ou você assistindo pela live, não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a sua vida espiritual. Olha uma frase que eu quero que você anote aí: a árvore não se afasta da folha. Já viu alguma árvore se afastando da folha? Não, é a folha que cai da árvore. Não é a árvore que sai da folha, aí ficou as folhas lá, não. É a folha que decide se separar da árvore. Jesus,
Ele nunca vai abandonar ninguém, meu querido, mas somos nós que decidimos abandonar. Não estou vendo mudança, eu não vejo mudança, eu continuo o mesmo. Você vai continuar o mesmo, só que com alguém poderoso dentro da sua vida, que vai falar ao seu coração, e você vai ouvir, e ele vai te fortalecer para que você resista às setas de Satanás. E quando você age dessa forma, você continua tendo vida espiritual. Deixa eu te falar, tem gente que fala assim: cara, eu não estou nem orando mais, eu estou nem jejuando mais, estou nem lendo a Bíblia. Mas está acontecendo tudo legal na minha vida, estou tendo emprego, estou em casa. Para com isso. Olha, está até surgindo outras oportunidades aí. Vou comprar um carro, vou comprar não sei o quê. A pessoa fala: para que esse negócio aí? Cara, isso aí é a sua vida normal. Quem trabalha vai ter alguma coisa na vida, com certeza. Quem juntar dinheiro vai ter a sua vida mesmo. É muito simples. Mas Deus nunca falou que Ele daria vida material. Jesus nunca veio ao mundo para dar vida material. Jesus veio para fazer com que eu e você pudéssemos ter vida abundante, e essa vida é vida espiritual. Então às vezes nós desfocamos e ficamos olhando: fulano nem crente é. Vou tirar essa palavra. Fulano nem vai para a igreja, fulano nem lê a Bíblia, e fulano está prosperando. Acho que está trabalhando. Ele deve estar fazendo alguma coisa errada também. Pode ser também. Olha lá, fulano está super bacana lá. Mas não é isso que Deus veio prometer. Ele disse: eu quero te dar vida abundante, eu quero te dar vida espiritual. Quantos querem vida espiritual, irmão? Você sabe que às vezes as pessoas, elas acham que já sabem disso que eu estou falando para você. Sabia disso? Tem gente que fala assim: eu já sei disso que o pastor está fazendo, só que não pratica. Ela se esconde atrás de alguma prática religiosa. Qual seria uma prática religiosa? Dar dízimo, dar oferta, vir para a igreja, carregar uma Bíblia, mudar de roupa. Ela se esconde atrás de algumas práticas, mas a vida espiritual realmente ela não tem. Pastor, vir para a igreja me torna uma pessoa espiritual? É claro que não. Não? Então eu não vou para a igreja. Irmão, vir para a igreja é só um ajuntamento de homens e mulheres que pensam da mesma forma, que nos unimos para cultuar a Deus, levantar um altar a Deus. É para isso que serve a igreja. Eu pensei que vir à igreja eu me tornaria espiritual. É claro que não. Como é que você vai poder nutrir essa vida que o Senhor está prometendo para você? É muito simples. A primeira coisa que você precisa começar a fazer: leia a palavra de Deus. Pastor, eu não sei ler. Vai lá no YouTube, clica lá em alguns versículos lá no livro da Bíblia, vai ter em áudio a Bíblia agora. A pessoa, ela muitas vezes chega para nós e ela fala assim: eu não estou conseguindo ler a Bíblia. O que eu faço? A única coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou orar. Mas quem tem que ir lá e abrir a Bíblia e ler, quem é? Ou ela quer que eu pegue ela assim: Gugu Dadá, deixa papai abrir a Bíblia para você e ler. Não. Fomos nós que tomamos uma decisão há anos atrás. Fomos nós. Então nós precisamos. Eu não consigo. Aí vem com outra história. Eu não consigo entender o que eu leio. Precipitação. Quem disse que quando eu leio as coisas eu entendo? Quem disse? Por isso que eu tenho Bíblias de estudo. E hoje nem precisa. Você vai para o Google, tem um monte de coisa lá. Mas irmãos, deixa eu te falar.
Para você nutrir essa vida espiritual, não é como as pessoas pensam. Por favor, pastor, vem aqui, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. A oração não vai mudar nada se nós não lermos a palavra de Deus. Lucas capítulo 4, Lucas 4, está dizendo assim, ó, Lucas 4:4. Lucas 4:4 diz assim: Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Pastor, muitas vezes eu pego a Bíblia, começo a ler e depois não me dá mais vontade de ler. É claro, porque quem é que está lutando contra você? É o diabo? É claro que não, é a sua carne. Porque a sua carne sabe que a palavra de Deus é poderosa para mudar a sua vida, meu irmão. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o Velho Testamento inteiro, mas não estou tendo mudança. Você tem que dar tempo, meu querido. É tempo ao tempo. Mas enquanto você não está vendo mudança, vai se enchendo da palavra, porque o seu espírito precisa da palavra, e a sua alma necessita dessa palavra. Oséias no capítulo 4, se puder colocar aí no telão, o livro de Oséias no capítulo 4, Oséias capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, Oséias 4, e aí o verso 6, diz assim, 4:6 de Oséias, Jesus, 4:6 de Oséias, olha o que diz aí: o meu povo, ele é o que? Destruído, porque lhe falta o que? O conhecimento. Da onde vem o conhecimento de Deus? Lendo a palavra de Deus. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como o meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. E aí vai por diante. Bom, como é que o povo é destruído? Porque não lê a Bíblia. Ai, pastor, pelo amor de Deus, eu tenho que ler quantos capítulos? Irmão, leia um versículo, porque você vai estar nutrindo a tua vida espiritual. Leia. Você sabe que quando você vai procurar alguma pessoa, se você procurar um conselheiro, se você procurar alguém para buscar uma direção para a tua vida mudar, ele pode te dar isso aqui como uma receita. Ele vai dizer assim para você: leia o capítulo 1 de João. Semana que vem nós voltamos a conversar. Aí quando é na outra semana, nós perguntamos, a pessoa que você foi lá pergunta para você: você leu? Não li. Por que você não leu? Não tive tempo. Muita coisa, pastor, muita coisa, conselheiro, muita coisa. Aconteceu isso, aconteceu cheio de desculpas. Você leu? Não leu. Então tá bom. Então volta a ler, vai ler, porque ele não pode prosseguir se nós não obedecemos a primeira coisa que ele pediu para você fazer. Ele não pode prosseguir. Talvez eu e você estamos emperrados em tantas coisas, porque a gente já tem desculpa. Faz isso. Tá bom. E a gente fica esperando. Aí a pessoa não faz, porque ela quer ver uma mudança. Mas tem que ter um princípio para que haja essa mudança. Mateus capítulo 22. Mateus 22. Estão me fazendo entender, gente? Mateus 22 diz assim, verso 29, 29, diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras. Quando eu não conheço a palavra, o que eu estou fazendo? Estou acertando? Estou errando. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando eu não conheço a palavra, eu só vivo errando. Quando eu não conheço a palavra, é o meu eu que está aparecendo. É por isso que aí eu caio com uma briga comigo mesmo. Mas nada muda.
Por quê? Porque você não está conhecendo a palavra, então você está fazendo o que você acha que é o certo. Primeira coisa que você tem que fazer é isso: vá para a leitura da palavra. Segunda coisa que você tem que fazer: oração. Pastor, eu já tentei e não deu certo, querido. Nós devemos orar para convidar Deus para participar das nossas vidas. Pastor, mas eu não oro. Irmão, pelo amor de Deus, você sabe que uma das metas da nossa igreja, que a visão da nossa igreja é fazer com que o espírito, a alma e o corpo desta pessoa sejam realmente restaurados para a vinda do Senhor Jesus. Então a pessoa precisa entender que ela tem que comece imitando alguém. Se você vê o seu pastor orando, ora como ele. Se você gosta de assistir outros programas de pessoas orando, ore como ele também, mas faça. Mas uma coisa é certa: um dia você começou essa caminhada. Não foi? E aí você já está 1 ano, está 2 anos ou 3 anos, ou menos que isso. Aí você fala: mas eu não sei orar. Ué, deixa eu te contar um segredo. Eu aprendi a orar imitando. Eu via alguém orar, eu falei: eu vou orar igual. Porque orar nos aproxima de Deus. Como é que eu vou nutrir minha vida espiritual se eu não oro? Se eu não me aproximo de Deus? Orar me fortalece. Oração não é petição. Oração é aquela que nos prepara para enfrentar as dificuldades da nossa vida. Eu recebi um post de um amigo meu dizendo assim: não saia do seu quarto hoje para fazer nada sem antes orar com Deus, sem antes falar com Deus. Orar é falar com Deus, como eu já disse. E quando nós estamos orando, nós podemos contar tudo a Deus. Nós abrimos os nossos sentimentos, nós abrimos as nossas frustrações, nós apresentamos diante dele nossas preocupações, nós apresentamos diante dele nossos sonhos. E nisso a minha vida espiritual está sendo nutrida. Quem sabe não é essa área que Deus não quer cortar e jogar fora, que Deus não quer podar. Aquela mesma desculpa: eu não consigo ler, eu não consigo entender, aquela mesma desculpa: eu não consigo orar. Você é um cristão, nós somos um cristão, e como cristãos nós temos que ter uma vida diferente, senão nós não somos cristãos. Filipenses no capítulo 4, aleluia. Filipenses capítulo 4, diz assim o verso 6: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E aí diz no verso 7: e pela paz de Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque às vezes a pessoa fala assim: mas eu orei, mas eu continuo desse jeito. Você não está orando com fé. Você está desabafando, mas não está orando com fé. Você não está nutrindo sua vida espiritual. Eu orei, mas eu continuo do mesmo jeito, perturbado. Olha o que o versículo 7 está dizendo aqui, gente: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. O Senhor está dizendo algo para mim e para você: alimente sua vida, alimente a sua vida da palavra, alimente a sua vida com a oração. Não tem como você se aproximar de mim e permanecer do mesmo jeito. Se você se aproximar de mim com sinceridade, eu vou mudar a sua vida, eu vou te encher de paz, eu vou te mostrar algo que você não está conseguindo enxergar. Jesus está dizendo isso para nós. E a última coisa para nós terminarmos é que nós precisamos observar, temos que ser observadores.
Tem gente que observa muito a vida dos outros, mas eu tenho que aprender a observar com zelo. Ou seja, o que é zelo? Com cuidado. Eu tenho que observar com cuidado o que é a graça. O que é a graça, pastor? Às vezes nós não analisamos o que é isso, irmão. O que é a graça? Eu escrevi aqui o que é a graça. Duas coisas eu escrevi. A graça é o dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Olha aí, isso é graça. E tem gente que vive assim dizendo: Jesus morreu, legal, mas ele não consegue entender. Eu escrevi o seguinte aqui, eu escrevi uma outra frase. Essa aqui é dura, tá? Mas aqui eu copiei, tá? Não fui eu que inventei. Diz assim: graça é um favor imerecido ou algo concedido livremente por Deus para aquela pessoa que não merece. Isso é graça. Gente, eu tenho que analisar isso. Eu não posso ficar brincando. Não posso ficar brincando. E eu continuei escrevendo aqui, dizendo assim: para alguém que não merece, não é digna. Eu estou falando da minha vida também. E é um presente que recebemos sem méritos próprios, motivado unicamente pelo amor e também pela misericórdia de Deus para conosco. Isso é graça, sabe? É como você fala assim, às vezes nós damos muito valor para aquilo que uma pessoa faz, mas não damos valor para aquilo que Deus fez por nós. Nós investimos às vezes em vida de pessoas que na realidade estão interessados e querem tirar alguma coisa da nossa vida, mas nós não investimos naquilo que Deus fez por nós. Quando nós falamos que Deus é amor, nós falamos: legal, Deus é amor, mas que amor é esse? Nós não descobrimos. Porque de repente você pode descobrir o seguinte: olha o que diz aqui 1 João 4,10, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 4,10. 1 João 4, verso 10, diz assim: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Acho que já é a única coisa para a gente parar e falar assim. Às vezes eu posso dizer assim: mas eu não pedi. Ainda bem, né? Mas eu não pedi para isso acontecer, mas ainda bem que Ele nos amou. Então quando alguém falar assim para nós assim: por que você é um cristão? Porque Deus me amou. Porque se Ele não tivesse me amado, eu já estava perdido. Aí sim dava para a gente dizer assim, não era nem para eu ter vindo para o mundo. Estou me fazendo entender? Dá para dar uma glória a Deus, que eu estou assustado aí. Jesus. João capítulo 15. Está dizendo assim, João capítulo 15. Aleluia. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E o verso 14 diz: vós sois os meus amigos, e se fizerdes o que eu vos mando. Olha o que Deus está dizendo assim, através de Jesus: se você fizer o que eu mando, você não vai ser chamado nunca de servo, você vai ser chamado de amigo de Deus. Então você que está me assistindo aí por essa live, você que está aqui presencialmente, meu querido, pensa que você precisa nutrir a tua vida espiritual. A igreja serve para isso. Cria
estudos, escola dominical, várias outras coisas, para que você saiba o que fazer. É como todos os dias a gente assiste lá na televisão alguém fazendo uma receita, e às vezes a gente se dedica em fazer aquela receita. A Bíblia é a nossa receita, para que você venha nutrir sua vida espiritual. Pastor, se eu não orar, se eu não orei hoje, ainda tem tempo de você orar. Pastor, se eu não orar amanhã, tem tempo ainda, mas venha nutrir a sua vida, através da leitura da palavra, através da oração, e através do entendimento do que Deus fez por você.